E a partir de agora nós vamos falar sobre saúde visual, né? Saúde da visão. E estamos em contato agora com o oftalmologista Humberto Borges. Oi, doutor Humberto, seja bem-vindo ao Sagres em Tom Maior. Oi, boa tarde a todos. Muito grande estar com você. Muito obrigada pela participação do senhor, né? E esse mês de março é o mês de prevenção da visão, né? Prevenção da saúde da visão. E eu queria que o senhor falasse para a gente o seguinte: como que a gente sabe se os nossos olhos estão saudáveis? Olha, Agatha, o primeiro sintoma que o paciente percebe, assim, mais frequente em relação aos olhos e à visão, é o embaçamento visual. Às vezes, é sempre importante o paciente sempre ele tentar tampar o olho, observar como é que esse olho, o olho que está descoberto, está enxergando, depois tampar o outro. Que não raro, ou seja, muito frequente, relativamente frequente, nós observávamos no consultório que o paciente, às vezes, ele tem algum problema no outro olho e ele não percebe. E aí fica meses. Alguns tipos de tratamento, igual, por exemplo, descolamento de retina, se ficar muitos meses com a retina descolada, mesmo você operando, conseguindo colar a retina, nem sempre o resultado visual é o mesmo quando se fosse um descolamento recente. Muitas vezes o paciente só percebe que ele tem algum problema em um dos olhos quando ele tampa o olho bom. Às vezes ele tampa o olho e vê que o outro olho está embaçado. Então, nossa, esse olho está embaçado. Às vezes já tem algum tempo que aconteceu isso aí. Então, a gente sempre orienta uma vez por mês, assim, pelo menos, para você tentar tampar o olho, ver como é que está a visão, comparar a visão com o outro olho, já é uma coisa muito boa. Além disso, aí são sintomas, né? O paciente tem dor, irritação, vermelhidão. Aí já é importante, se ele observar esses sintomas, procurar a ajuda de um profissional, a ajuda de um oftalmologista, para estar podendo orientá-lo melhor. Nos olhos na população. Desculpe? Quais são as doenças mais comuns na população, as doenças dos olhos? Ah, sim. A mais frequente de todas é o defeito nutricional, ou seja, o que é isso? É o paciente ter grau. Todo paciente ele tem um grau maior ou menor nos olhos. E a grande maioria nem sempre necessita de óculos. Então, a alteração mais comum é a necessidade de utilização de óculos. Mais frequentemente é a miopia. A miopia, antigamente, era mais ou menos 25% da população. E com o decorrer dos anos, da evolução da humanidade, eles projetam que em 2050, 60% da população vai precisar de óculos, tratamento para miopia. Ou seja, a população, ao longo dos anos, as pessoas estão ficando cada vez mais míopes. E a hora que a gente observou isso aí na época agora da pandemia, porque com essa questão das crianças precisarem ficar assistindo aula em casa, o uso de tablets, de computadores, aumentou muito mais a necessidade da visão de perto, então está tendo uma indução mais frequente da miopia, uma miopização da população. Então, as doenças mais frequentes são a necessidade de uso de óculos, além de ser as conjuntivites, que são irritações na conjuntiva, às vezes a conjuntivite bacteriana, viral, e as doenças mais prevalentes da idade, que são o glaucoma, ou seja, a pressão mais alta nos olhos. Além disso, a retinopatia diabética, pacientes que têm o diabetes descontrolado por muitos anos pode desenvolver essa doença. A catarata, que é muito frequente também após os 50 anos de idade. E, além disso aí, com o passar dos anos, a degeneração macular relacionada à idade, que pode, em alguns casos, levar a uma perda de visão muito grande, né? Então, essas são as doenças mais frequentes observadas nos olhos. Nós estamos conversando com o oftalmologista Humberto Borges. Doutor Humberto, e por exemplo, quando em 2018, vamos supor, né, eu fui ao oftalmologista, fiz exame e não tinha nenhuma doença nos olhos, não precisei de usar óculos. Mas aí já no ano seguinte, 2019, fui fazer outra consulta de rotina, por exemplo, e aí eu já precisei de fazer o óculos, desse uso do óculos. Por que isso muda? Tem alguma relação com a idade? É o ambiente? Quais que são os fatores?
Olha, os fatores mais frequentes é o que você falou realmente é da idade. Com o passar dos anos, há uma tendência de aumento da necessidade da utilização de óculos. Você tem uma ideia? Depois dos 40 anos de idade, todo mundo precisa de usar óculos. Quem já usava, né, por exemplo, quem era míope já usava, então vai continuar usando. E o hipermétrope, ou seja, que tem praticamente zero, um pouquinho de grau de hipermetropia, um astigmatismo baixo, ele acaba precisando de óculos para perto, para leitura. Então, assim, para você ler, tem necessidade, chama presbiopia. Então, com o passar dos anos, a gente observa essa necessidade. Além disso, alguns casos, tem pacientes que forçam muita visão, lendo muito tempo, pode ocorrer a indução da miopia, como nós já dizemos, já falamos. Além disso aí, o óculos também, ele pode ser utilizado, em alguns casos, indicados, como uma proteção. A gente coloca o óculos em algumas profissões, mesmo que o paciente tenha um grau pequeno, uma proteção na profissão, às vezes com risco de acidente, a gente orienta a utilização de óculos e pacientes que têm muita alergia nos olhos, e são ambientes que ventam muito, tem muita poeira, e nós também orientamos a utilização dos óculos. E quando, ainda falando sobre a utilização dos óculos, né, a gente falou da miopia e outras doenças comuns também, acho que é o astigmatismo, né? Eu queria que o senhor diferenciasse para a gente, né, o que é a miopia? É para quando a gente conversa, né, com outras pessoas que usam óculos, a pergunta que vem é assim, você enxerga melhor de longe ou de perto? O seu é para perto ou é para longe? Então, eu queria que o senhor fizesse essa diferenciação para a gente. Olha, essa pergunta sua foi muito legal, porque a miopia, né, ela é uma alteração do grau do olho, no qual o paciente ele enxerga bem para perto ele consegue ver relativamente bem, só que para longe ele tem dificuldade. Aí você coloca lentes corretivas, né, chamadas lentes divergentes, e essas lentes elas conseguem corrigir o grau para o paciente enxergar melhor para longe. E o contrário, o hipermétrope, normalmente ele enxerga bem para longe. E para perto tem dificuldade, que piora às vezes até antes dos 40 anos de idade, aquela chamada presbiopia, que é a visão, o braço vai ficando curto, né, para se ler. Então, a presbiopia ela pode acontecer mais precocemente no paciente hipermétrope, ou seja, o hipermétrope enxerga bem para longe. E para perto, às vezes, ele tem dificuldade. O míope enxerga bem para perto. E para longe, ele tem dificuldade. E o estigmata, ou seja, o paciente que tem estigmatismo, a visão ela é borrada tanto para longe quanto para perto, mas para longe é um pouquinho pior para o estigmata, o paciente que tem estigmatismo. E para perto, às vezes, ele consegue, forçando um pouquinho, consegue ler. Né? Então, basicamente, são esses 3 tipos de grau que pode acontecer na visão, nos olhos. Além disso aí, tem alguns tipos de astigmatismo que são muito altos, são irregulares, a gente chama de astigmatismos irregulares, e tem aumentado muito a frequência desse tipo essa doença que causa um astigmatismo irregular, que é o ceratocone. O que é o ceratocone? A córnea, normalmente, ela parece um vidro de relógio, como se fosse um vidro, ela é transparente. Só que ela é quase uma esfera, uma parte de uma esfera, ela é bem redondinha, normal. Com o ceratocone, ocorre um afinamento dessa córnea e ela vai ficando pontiaguda, como se fosse, fazer uma comparação grosseira, como se fosse aquela ponta do ovo de galinha, aquele biquinho do ovo. Então, ela acaba levando à indução de um astigmatismo e a visão embaça bastante. E pacientes que têm história na família de ceratocone, a gente sempre orienta fazer avaliação com o oftalmologista, e os que já têm, já sabem, já tem sabidamente que tem o ceratocone, sempre orienta-se a evitar muito de esfregar os olhos, que talvez seja um dos fatores principais para a piora desse tipo de astigmatismo. Doutor Humberto, quais que são os cuidados diários que nós devemos ter com a visão para manter a saúde dos nossos olhos? Olha, os cuidados diários a gente sempre orienta o paciente sempre, que possível, usar óculos escuros quando sair em ambientes muito iluminados, sair ao sol, né? Evitar passar muita mão na região dos olhos, principalmente agora na época, né, do Covid, porque acredita-se que uma das formas de contágio sejam, às vezes, as mãos contaminadas, você colocar na mucosa e aí pode desenvolver a doença. Além disso, a gente orienta aos pacientes sempre
que possível, quando se for colocar a mão na região dos olhos, sempre lavar bem e passar um pouquinho, uns minutos antes, álcool, né, para evitar o risco de contágio, de contaminação. A alimentação saudável é importante, principalmente alimentos ricos em antioxidantes, ou seja, verduras cor verde escura, né, tipo o almeirão, a couve, que tem muitas substâncias antioxidantes. A prática de exercícios, sono regular, ou seja, todas aquelas orientações para uma vida saudável, né, para qualquer tipo de paciente, né, alimentação na hora correta, né, balanceada. Então, tudo isso aí nós orientamos aos pacientes. Alguns pacientes, eles têm, assim, a tendência de ter o olho mais seco. Então, em alguns casos, nós orientamos também o uso de lubrificantes também, sempre que for necessário para o paciente ter uma saúde visual melhor. Além disso aí, sempre fazer, né, a consulta, a avaliação periódica. E que tem o Conselho Brasileiro de Oftalmologia sempre orienta que a primeira consulta já é logo nos primeiros dias, primeira semana após o nascimento, que é o teste do olhinho. Se tiver tudo bem, com 6 meses, aí depois o retorno anual, até na idade escolar, e a depender de se tiver alguma doença, algum problema, às vezes antes. Ou seja, nós sempre orientamos a avaliação oftalmológica com uma frequência. Doutor Humberto, para a gente encerrar, quando a gente fala de lentes de contato e também o uso de óculos de sol, né, há alguma indicação ou contraindicação? Sim, a indicação, na maioria das vezes, é para corrigir o grau, a necessidade de grau, né? Mas o mais importante disso aí é quem está realmente indicando essa lente de contato, esse óculos. Por quê? Porque isso é uma indicação supervisionada, tem que ser feito exclusivamente com o médico oftalmologista. Não raro, a gente pega no consultório, eu mesmo peguei paciente que perdeu o olho por conta de uso de lente de contato inadequada. Às vezes o paciente não teve orientação e às vezes comprou por meio, porque hoje, essa questão da pandemia, né, a gente sabe que o e-commerce está aumentando cada vez mais. Então, às vezes o paciente compra isso aí ou via internet, ou igual um local que vende, mas não deveria estar sendo adaptando a lente de contato. Então, isso tem que ser a avaliação do oftalmologista. Além do que o uso de óculos escuros também. A gente sempre orienta os óculos escuros adquiridos em óticas. Por quê? Porque esses óculos, eles têm uma proteção tanto da luz visível, que é essa luz clara, além da luz ultravioleta, tanto o VA quanto o VB. E alguns óculos que são encontrados em locais que normalmente não são óticas, locais assim, vendas, às vezes até mesmo nas ruas, que eles têm a proteção quanto à luz visível, ou seja, o paciente ele coloca o óculos e diz, nossa, melhorou demais, estou conseguindo enxergar na luz do dia aqui mais tranquilo. Só que o que acontece? Ele não tem a proteção ultravioleta. E esses raios de luz ultravioleta, eles entram até numa intensidade maior do que entrariam se você tivesse sem óculos nenhum, porque quando você sabe, só a pupila ela vai e fecha, fica fechadinha, e aí o paciente tem dificuldade e tal, mas entra menos raios ultravioleta dentro dos olhos. Agora, quando coloca o óculos escuro, a pupila dilata. No que ela dilata, se a lente não tem filtro ultravioleta, vai entrar e ela vai fazer malefício na retina, mais especificamente na mácula. Então, tem uma doença chamada degeneração macular, que ela tem uma tendência muito maior de aparecer mais precocemente nos pacientes que usaram óculos sem a proteção ultravioleta. Então, o óculos escuro, se não for um óculos certificado, é muito perigoso. E também as lentes de contato também. Tá feito o alerta. Muito obrigada, doutor Humberto, pela participação aqui no Sagres em Tom Maior. Grande abraço para o senhor e até a próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Foi uma honra muito grande estar com vocês. Tá certo, esse oftalmologista Humberto Borges, né, falando conosco sobre o Março Verde, que é o mês, né, de prevenção à saúde dos olhos. Então, as dicas estão aí e a entrevista na íntegra você pode conferir lá no sagresonline.com.br e também no nosso canal no YouTube.